Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam bem-vindos à nossa escola bíblica dominical. Eu sou o diácono Emanuel Campos Pinho, da Assembleia de Deus em João Paulo, São Luís, Maranhão, Área 2, sob os cuidados de nosso dileto pastor, Daniel Matos Chaves. Mandamos aí um abraço caloroso, apertado, ao nosso querido pastor e a todos os nossos irmãos e amigos em Cristo desta amada igreja. Não vejo a hora, não vemos a hora de brevemente, queridos irmãos, estarmos reunidos fisicamente ali em nosso templo para juntos louvarmos ao Senhor nosso Deus. Infelizmente, nestes dias nós não estamos podendo, por conta do coronavírus, da Covid-19, mas cremos que logo logo essa tempestade irá passar e nós poderemos ali estarmos reunidos, engrandecendo e louvando o nome do Senhor nosso Deus. Enquanto isso, nós estaremos sempre por aqui adorando ao Senhor, através deste meio que Ele nos proporcionou, que Ele nos deu, para nesses dias estarmos reunidos uns com os outros, nos congratulando diante dEle. Pois sabemos que para o nosso Deus não há barreiras, não há obstáculos, podemos cultuá-lo em qualquer lugar, desde que seja propício e os nossos corações estejam verdadeiramente quebrantados. Pois o nosso Deus, Ele é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, meus queridos, hoje nós estaremos estudando a lição 6, do dia 10 de maio do ano em curso, do ano de 2020. A lição de hoje, ela tem como título A Condição dos Gentios sem Deus. O nosso texto áureo, ele encontra-se em Efésios capítulo 2 e o versículo 11. A nossa verdade prática nos diz o seguinte: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendentes de Abraão e herdeiros da promessa. Nós estaremos lendo neste momento agora a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 11 e 12. E em seguida, Romanos, capítulo 4, versículos 12 até o 14. Eu convido você a abrir a sua Bíblia conosco na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 11 e 12, que nos diz o seguinte: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eram gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Agora vamos ler Romanos capítulo 4, do versículo 12 até o versículo 14, que nos diz o seguinte. Romanos capítulo 4, versículo 12 ao 14, está escrito: e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Amém. Então, como já dissemos, estaremos hoje estudando a lição 6, que traz como título A Condição dos Gentios sem Deus. Na introdução, o comentarista nos diz que o autor aos Efésios lembra os gentios de que antes da regeneração, lembra os gentios de que antes deles terem tido o encontro com Deus, eles eram incircuncisos.
e haviam experimentado 5 formas de privação. A primeira é que estavam sem Cristo. A segunda é que eram separados de Israel. A terceira, eles estavam alienados quanto à promessa. A quarta, eram sem esperança. E a quinta, eram também sem Deus no mundo. Mas, Emanuel, o que é gentil? Essa palavra, ela é estranha a mim, que não conheço a palavra de Deus ainda. Ela é estranha. Ela é uma palavra que eu não sei o seu significado. O que é gentil? É uma pessoa bondosa? Não. Biblicamente falando, gentil ou gentios eram aqueles povos que não eram da família hebraica. O mesmo termo gentil, ele era usado para descrever também pessoas que não conheciam o Deus de Israel, pessoas incrédulas. Então, de um modo geral, os gentios, meus queridos irmãos e amigos, eram todos aqueles que não aceitavam que o Senhor Deus havia se revelado ao povo de Israel, permanecendo eles então em vossas durezas dos seus corações, como não aceitavam, como não acreditavam que o Senhor, que Yahvé, havia se revelado ao povo de Israel, eles permaneciam então cultuando os seus deuses, distanciados da presença do verdadeiro Deus. No Novo Testamento, em algumas partes, a palavra gentil, ela também pode ser usada para se referir às pessoas que entregaram sua vida a Jesus e eram de outras nações, e não eram judeus, tá? No entanto, nós temos que ter em mente que, na maioria das vezes, quando nós lermos na Bíblia a palavra gentil ou gentios, está se referindo àquelas pessoas que não pertenciam ao povo de Israel, aquelas pessoas também que estavam mergulhadas no pecado, distanciadas de Deus. Eu quero informar também aos irmãos, aos queridos irmãos, nós temos que trazer essa informação, que a sabedoria divina, meus prezados irmãos e amigos, ela dividiu a humanidade em 3. Ela dividiu a humanidade em judeus, gentios e igreja. Biblicamente falando, nós temos essa divisão. Judeus, gentios e igreja. Judeus, como nós sabemos, são aqueles que são naturais de Israel, são aqueles que descendem ali de Abraão. Judeus são aquelas pessoas que nasceram no país israelita. Gentios, como nós já definimos, são aquelas pessoas que não pertencem ao povo de Israel. Igreja são todos quanto aceitam o sacrifício de Jesus, independente de nação, independente do local que ele tenha nascido. Se creu no sacrifício vicário de Jesus, tornou-se igreja do Senhor. Então, nós queremos aqui, primeiramente, abordar aquilo que muitos chamam de primeiro ponto da lição, ou primeira divisão principal, como você preferir. Nessa primeira divisão principal, o autor ele aborda chamados incircuncisão. Chamados incircuncisão. O que é circuncisão? Os judeus, na era antes de Cristo, chamavam os gentios de incircuncisos. Aquelas pessoas que eram de outras nações,
que adoravam outros deuses eram chamados de incircuncisos pelos judeus. Mas por que incircunciso? O que é isso? Por causa da circuncisão. A circuncisão, meus queridos irmãos em Cristo e amigos, era a cirurgia mais comum em Israel. Era a cirurgia mais comum em Israel. É aquilo que nós conhecemos hoje, popularmente, por cirurgia de fimose. Era esta a circuncisão. No entanto, essa circuncisão, ela era feita nas crianças, obviamente do sexo masculino, ao 8º dia de nascidos. Por que 8º dia de nascido? Por que não no 5º? Por que não no 1º? Por que não no 7º? E por que no 8º dia? Simplesmente porque, cientificamente falando, a partir do 8º dia de nascido é que muitas crianças começam a produzir a vitamina K. E ali o sangue começa a coagular de forma melhor. E desta forma, as cicatrizes, as feridas, elas teriam mais chances de se cicatrizar. Então o Senhor Deus, Ele ordenou a Abraão, Ele ordenou ao seu povo, que a partir do 8º dia de nascido, toda criança que nascesse ali em Israel deveria ser circuncidada. Obviamente havia uma conotação religiosa. Muitos se perguntam, mas por que isso? Porque havia uma conotação religiosa. Porque havia, naquela prática, meus queridos irmãos e amigos, uma aliança do Deus de Israel com o seu povo. E naquela cirurgia era retirada a pele do prepúcio que cobre a ponta do órgão sexual masculino. Era retirada. E ali havia então esta aliança. O ingresso no judaísmo, ele se dava através dessa circuncisão. Todas as pessoas que quisessem servir o Deus de Israel eram obrigadas a ser circuncidadas. O escravo daquelas famílias judaicas que nascessem ali, que chegassem para servi-las, teriam que ser circuncidados. Todos aqueles que quisessem servir o Senhor Deus, todos aqueles estrangeiros que quisessem se tornar seguidor do Deus de Israel, deveria ser circuncidado. Então a circuncisão era um sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Ela não somente trazia benefícios para a saúde do ser humano, porque já é provado cientificamente que esposas de maridos circuncidados, elas têm menos chances de contraírem o câncer no colo do útero. Obviamente isso tem algo a ver com a higiene. Obviamente isso tem algo a ver com os cuidados. E Deus, meus irmãos, Ele não fez somente pensando nisso. Ele não atuou, o poder divino não atuou somente como uma espécie de ministério da saúde dos judeus. Não. Havia um sinal, havia uma aliança. Gênesis capítulo 17, versículos 10 e 11, eu convido você a acompanhar conosco. Gênesis capítulo 17, versículo 10 e 11, acompanhe conosco. É uma escola bíblica dominical. Nós estamos estudando a palavra do Senhor, então eu convido você a acompanhar conosco. Gênesis capítulo 17, versículos 10 e 11, diz: Disse mais Deus a Abraão: guardará a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardarei entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidarei a carne do vosso prepúcio.
será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Então não era uma mera cirurgia de fimose. Havia uma aliança, havia algo entre Deus e aquele povo. Muitos falam que era uma diferenciação entre Deus e as demais nações. No entanto, não vemos por este lado. Muitas são as teorias. Até porque outros povos praticavam a circuncisão. Mas acreditamos mais que isso havia uma conotação religiosa, uma conotação de ingresso no judaísmo. Então acreditamos nisso. Os não circuncidados, gentios, eram incircuncisos. Figuradamente, então, eram pessoas cujos corações não estavam abertos para Deus, queridos irmãos. Hoje nós estamos livres desta ordenação religiosa. Hoje, para ingressarmos no corpo de Cristo, para sermos seguidores do Senhor, não precisamos mais sermos circuncidados. Nós precisamos simplesmente abrir os nossos corações, crer no sacrifício de Jesus, se entregar verdadeiramente, descer as águas batismais e se tornar um verdadeiro seguidor do Senhor. É isso que é necessário hoje. É a circuncisão do coração que a Bíblia fala. É a circuncisão, meus queridos irmãos, do coração e no espírito, como nos diz Romanos 2:29. Filipenses capítulo 3, o versículo 3, nos diz ainda: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Então, queridos irmãos e amigos que participam dessa escola bíblica dominical conosco, chamados incircuncisão eram aqueles que não se submetiam a esta prática, que não se submetiam a este ritual sagrado que foi ordenado pelo nosso Deus. Então, quer dizer não circuncidados, e os incircuncisos eram os gentios, eram aqueles pagãos que não haviam aceitado, que não haviam crido, acreditado no Deus de Israel. Amém? A segunda divisão principal, no segundo ponto, como você preferir, nós vamos estudar estranhos ao concerto da promessa. Está com base em Efésios capítulo 2, versículo 12, como nós já lemos anteriormente, como nós já vimos no início. E nós já olhamos também que os gentios, eles estavam distanciados do Senhor, alheios à vontade divina, mergulhados na prática pecaminosa, mergulhados nos erros aos olhos de Deus, estavam alienados da presença do Senhor. Eram pessoas que não serviam a Deus, pessoas que muitas vezes já ouviam, ou já tinham ouvido melhor falar do Deus de Israel, mas ainda não serviam esse Deus, mas ainda não estavam fazendo parte desta comunhão que somente o Deus de Israel poderia proporcionar ao ser humano. Eram estranhos ao concerto da promessa. Eram pessoas que não conheciam, não serviam ao Senhor, não serviam ao verdadeiro Deus, a Yahvé. E por conta disso, por este motivo, eram pessoas que estavam condenadas
a perdição eterna. O doutor Halley, ele escreveu que durante algum tempo os judeus constituíam o corpo do povo de Deus, do qual a circuncisão era o sinal físico, o do qual eram excluídas as demais nações. Agora, porém, o convite de Deus ressoa nítido, vibrante, às tribos e nações para virem a Ele e se juntarem à família divina. O nosso Deus, queridos irmãos, Ele não se revelou somente ao povo de Israel. Há um conceito muito errôneo, há uma crença muito errônea de que o Senhor só se revelou aos gentios a partir do momento que Israel rejeitou. E alguns evocam o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, versículos 11 e 12. Mas esse conceito é errôneo. O Senhor lhe chamou Israel para ser uma nação sacerdotal, para ser luz às demais nações, aos outros povos. O chamado não foi só para Israel. Israel foi chamado para que, através dela, os demais povos servissem ao Senhor. Uma nação missionária, uma nação que foi escolhida para alcançar aquelas pessoas que até então eram estranhas. Queridos irmãos em Cristo que nos assistem, amigos, para alcançar aquelas pessoas que até então eram estranhas ao chamado divino, que até então não fazia parte desta comunhão maravilhosa que somente o Deus de Israel proporciona ao ser humano. Amém? Então, todos os que acreditaram no Deus de Israel, todos os que acreditaram no seu Filho Jesus e no seu sacrifício que ele fez pela humanidade, fazem parte deste povo. E como uma espécie de Israel espiritual, são hoje a igreja de Deus. São hoje a igreja do Senhor. Fazem parte deste povo sagrado que um dia irá morar no céu, e esta é a nossa esperança, de que um dia deixaremos esta terra cheia de tribulações, cheia de perturbações, cheia de dores, para estarmos no local onde para sempre estaremos na presença do Senhor, gozando e desfrutando das benesses divinas que tem sido preparada para aqueles que são fiéis a eles. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13 diz: pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livre, e todos temos bebido de um espírito. Este corpo que Paulo fala aos coríntios, meus queridos irmãos, é a igreja do Senhor. Deus chama todas as nações, todos os povos hoje, para mergulhar, para beber desta fonte e para se tornar um só no Senhor. Ele chama todas as pessoas, independente de cor, independente de classe social, independente de condição financeira, para fazer parte da sua igreja, para ser um povo só, para ser um povo único que vai morar no céu com ele um dia. Glória a Deus por isso. Em Cristo a barreira da separação ela foi quebrada. E vivemos em unidade, meus queridos irmãos. É isso que a carta aos Efésios nos exorta, para vivermos em unidade. Os que recebem ao Senhor, torna-se um só. Torna-se a igreja do Senhor.
que historicamente esta igreja nasceu no Pentecostes de Atos capítulo 2, que historicamente nasceu no berço judaico, nas fraldas do judaísmo. No entanto, ela não é judaísmo melhorado e continuado, não. A igreja do Senhor é um vinho novo em odres velhos. A igreja do Senhor é um povo escolhido por Deus, independente de sua nação, independente de onde tenha nascido. É um povo que o Senhor está separando para fazer diferença, para estar um dia com a nação judaica, para estar um dia com Israel, louvando o Senhor eternamente. Louvado seja Ele para todo sempre. Então, meus queridos amigos, meus queridos irmãos em Cristo que participam dessa escola bíblica dominical, as pessoas que eram estranhas a esse concerto eram os gentios, eram os incircuncisos. Nós outrora éramos também assim, espiritualmente falando, éramos incircuncisos no coração, éramos gentios, mas hoje somos igreja do Senhor. Você, meu prezado irmão, que nos acompanha, que participa dessa escola bíblica dominical conosco, você é igreja. Você é igreja do Senhor. Você faz parte deste corpo maravilhoso que as portas do inferno, as influências mundanas, as invertidas do demônio não prevalecerão contra ela. Você é a igreja inabalável. Você é a igreja que nesses dias se reúne desta forma, se reúne através deste meio de comunicação para louvar ao Senhor. Isso é maravilhoso. Deus, Ele tem nos dado este meio para estarmos louvando o seu nome, para estarmos engrandecendo e o glorificando, porque Deus é bom, porque Deus é maravilhoso. Em meio a esta pandemia, nós aqui estamos cultuando a Ele, como já falamos. O nosso Deus, Ele não está limitado a um lugar, Ele não está limitado ao tempo, Ele não se limita, ele não quer que o seu povo se limite a quatro paredes. O seu povo pode adorá-lo em qualquer lugar propício. O seu povo pode adorá-lo e está adorando nesses dias por aqui. E louvamos a Deus por isso, porque lições preciosas nós temos tirado em meio a esta crise, em meio a esta pandemia. Nós temos tirado lições valiosíssimas, poderíamos destacar algumas aqui. Poderíamos destacar várias lições, mas a mais importante que estamos tirando é que nada substitui nós estarmos juntos, congregados, no calor humano, na presença do Senhor. A saudade é grande, mas brevemente nós vamos nos encontrar, meus queridos irmãos. Louvado seja Deus para sempre. A terceira divisão principal fala sem esperança e sem Deus, também baseada em Efésios capítulo 2, versículo de número 12. Esperança é a segunda virtude mencionada na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Ali temos três: a fé, a esperança, que é a segunda, e o amor. E esta esperança é a esperança cristã, que se baseia na confiança no Senhor. É a esperança que não morre nem na última hora. É a esperança que não se fará mais necessário quando estivermos na presença de Deus, porque ali o seu papel, o seu propósito já estará concluído. No entanto,
enquanto o Senhor não se manifestar para buscar o seu povo, e quando não houver a consumação de todas as coisas, esta esperança se faz necessária. E a do cristão, voltamos a repetir, nem na última hora ela fenece, nem na última hora ela morre. Sabe por quê? Porque Cristo é a nossa esperança. É o que nos diz na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 1, e em Colossenses, capítulo 1, e o versículo 27 também. E o símbolo da esperança é a âncora, conforme nos diz Hebreus, capítulo 6, versículos 18 e 19. Os gentios, os incircuncisos, eram desprovidos desta esperança, porque eram maculados pelo paganismo. Eram eles maculados pela filosofia grega, pela cultura pagã, os seus pais, os seus povos. Eles não eram ateus. Eles tinham uma noção de algum Deus, mas não do Deus verdadeiro, mas não daquele que nós podemos chamar o Deus, o único Deus. Eles tinham as suas divindades. Eles não acreditavam, obviamente, na ressurreição dos mortos. A fé deles era uma fé baseada em rituais meramente frios, em rituais que não falava de alguém, que não falava de um homem que viria, que se manifestaria para dar vida por toda a humanidade. Na mitologia grega, os deuses da mitologia grega, você pode até encontrar alguns paralelismos no cristianismo. Há quem tente fazer alguma ligação, alguma ponte. No entanto, meus queridos irmãos, queremos dizer que o cristianismo ele se diferencia porque ele tem o Filho de Deus, aquele que esteve na terra, que operou milagres, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ele tem o Filho de Deus como baluarte. Ele tem o Filho de Deus, o Deus encarnado, aquele que após a sua morte naquela cruz disse: todo poder e autoridade é me dada nos céus e na terra. É o que faz a diferença, é o que diferencia, porque o nosso Deus ele vive pelos séculos dos séculos. Nós não vivemos uma mera filosofia. Nós cristãos não somos maculados por deuses que não propõem esta esperança de um dia todos estarmos reunidos no céu. Havia, obviamente, uma diferença muito grande, e se nós formos aqui elencá-la, será covardia, né? Porque acabamos de falar aqui desse Deus glorioso, deste Deus grandioso, que é o único Deus. Os outros não passam de tradições, produtos da imaginação humana, das almas sequiosas, das almas sedentas, daquelas nações que não conheciam. E por causa disso, tinham seus próprios deuses. Tinham a sua própria divindade. Por isso eram incircuncisos. Por esta razão eram estranhos ao concerto, estavam sem esperança e sem Deus. Era assim que nós estávamos também. Era essa nossa condição também, meu prezado irmão e amigo, que nos assiste, que participa dessa escola bíblica conosco. Essa era a nossa condição também, sem Deus no mundo. Sem Deus na vida verdadeiramente. Ah, Emanuel, eu não sou ateu. Eu acredito muito em Deus. Eu faço as minhas preces.
eu faço as minhas orações. Aquelas demais nações faziam também suas preces, faziam seus rituais, faziam os seus sacrifícios, mas não alcançavam a salvação. Os romanos, por exemplo, tinham vários deuses, eram politeístas e não conseguiam entender esta ideia de um único Deus que os cristãos pregavam. Não conseguiam conceber, não descia a eles esta ideia de um único Deus, como os cristãos pregavam. E alguns até chamavam, ironicamente, os cristãos, os seguidores de Cristo, de ateus por causa disso. Porque servia um Deus invisível. Mas, meus queridos irmãos, o nosso Deus é manifestado através de tudo aquilo que Ele tem feito ao longo dos anos, principalmente através do seu Filho Jesus, que veio para toda a humanidade, que veio, como diz Lucas, capítulo 19, versículo 10, para buscar e salvar o que se havia perdido. Foi para isso que o Filho de Deus se manifestou à humanidade. Foi para isso que veio o Filho de Deus. Foi para isso que o verdadeiro Deus de Israel, o único que oferece a salvação através da morte do seu Filho, proporcionou-nos esta salvação. Queremos concluir neste momento. Na conclusão da nossa revista, nos diz que éramos incircuncisos, estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e Israel. Em outras palavras, nos fez igreja redimida do Senhor. E que Deus nos abençoe. Desejamos um ótimo domingo a todos vocês, meus irmãos e amigos, que nos dão o prazer de aqui, ou que nos deram o prazer de aqui participar desta escola bíblica dominical conosco. Muito obrigado pela vossa atenção. Oremos uns pelos outros nestes dias que estamos passando, dias difíceis, mas não se compara a glória que o Senhor tem preparado para nós. Não se compara às bênçãos que o nosso Deus tem proporcionado para o seu povo. Brevemente nós estaremos juntos. Se cuide, porque queremos que todos nós estejamos ali na Assembleia de Deus de João Paulo, na Rua da Cerâmica, o mais rápido possível, em um culto caloroso, abraçando uns aos outros, vendo os nossos pastores, os nossos obreiros, os nossos irmãos, enfim, a todos que ali se congregam. A saudade é imensa, meus irmãos. Eu deixo aqui um abraço apertado, um ósculo santo, um beijo em você, meu querido irmão. Que Deus nos abençoe em Jesus. Amém. Amém.